no Flamengo, para quem não tá sabendo, para quem tá chegando agora no De Placa, inscreva-se no De Placa, aliás, já deixa o seu like, que é importante. Treino do Flamengo começou de uma forma diferente hoje. Logo na entrada, os jogadores receberam a torcida, ou melhor, a torcida recebeu os jogadores no portão do CT, e o bicho tá pegando muito feio, tapas nos carros, gente subindo em cima de carro, gente dando soco em carro, alguns carros danificados, uma cobrança muito grande, seguranças do Flamengo tendo que trabalhar de maneira ostensiva, já pintou spray de pimenta por lá, então a coisa não tá bacana, e hoje tem apresentação, hein? Tem apresentação do goleiro Santos, apresentação do Ayrton Lucas, carro do Thiago Maia já foi danificado, o Davi Luiz abriu o vidro para conversar com alguns torcedores bem exaltados, e não obteve sucesso, ele teve de realmente avançar, porque não teve como conversar, ouvia só realmente cobranças excessivas. O auxiliar do Paulo Souza foi cobrado pela hora que estava chegando ao CT, 9h50 da manhã, também foi cobrado também em relação claro, ao time, ao desenvolvimento da equipe. Então, a coisa está muito feia lá. A minha pergunta é a seguinte, é para tudo isso, de fato, vamos colocar de lado, mas quem quiser manifestar também, meus queridos, sobre a forma como o protesto está sendo feito, por favor, fiquem à vontade. Mas já aproveite, vou pedir a opinião primeiro do André, aproveite, André, e já traga também o teu olhar em cima do protesto. De fato, é exagerado? Não é momento ainda? Tem que ter mais paciência com esse time? Ou o torcedor já está no direito de ficar bastante incomodado porque a água já está batendo ali no queixo, hein, André? Olha só, vamos separar as coisas. Com relação às críticas, eu acho que elas são críticas bem razoáveis, tá? Você parar e criticar o time, você parar e criticar e falar que o time está estacionado em 2019. Não é só o time, o torcedor também está. O torcedor também paralisou o cérebro dele em 2019 e quer que 2019 volte como se fosse uma magia, uma mágica, como se caísse do céu. Não, vamos voltar a 19, que foi um período ali breve, mas maravilhoso da história do clube. E não é assim, você não, né? Muitas coisas mudaram de lá para cá e não foi só o treinador. Não foi só o treinador. Muita gente coloca na conta do treinador, né? Ah, mudou o treinador, então volta lá o inventor da bola. Não é assim. Não é assim, não é simplesmente. Tem uma série de coisas no futebol, a gente conhece. Nós estamos aí faz tempo. Uma coisa é você vencer, a outra é você repetir a vitória, é você de novo fazer uma campanha vitoriosa, sabe? Tem uma série de coisas que envolvem um grupo vencedor por um período longo. Então o torcedor, ele lembra muito vivamente de 2019 e ele quer que volte aquela magia e tal. E não é assim, não é fácil a magia se recuperar e voltar a acontecer. Agora, esse tipo de protesto é completamente, sabe, lamentável. E eu vejo a situação do Brasil, eu acabei de receber aqui uma notícia, a inflação do Brasil foi a maior dos últimos X anos, sabe? O Brasil tá vivendo um momento difícil, as pessoas estão batalhando aí, trocando almoço para comprar janta. Pô, e tem gente que consegue ter tempo para ir lá, ficar enchendo o saco de jogador, enchendo o saco de outro profissional. Eu acho uma loucura. Acho que ameaçar um outro profissional não vai trazer nada de bom, não vai tirar nada de proveitoso. Aí é capaz do Flamengo ganhar na estreia dele no Brasileiro, que é contra quem? Flamengo estreia... Me ajuda aí, ô Formiga. Vou pegar a tabela aqui. Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense amanhã. Então, aí o Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense e ganha, aí os caras vão falar, nossa, tá vendo? Tá vendo a nossa pressão? Como que ajuda? Tá vendo se não fosse a gente? O que é uma grande bobagem, E se perde, vai falar assim, porque não foi pressão suficiente. Isso, até ganhar, foi a pressão. Então assim, ó, é lamentável que tenham seres humanos com esse tipo de atitude, sabe? Eu acho que eu não sou contrário a diálogo não, tá? Se for entre gente civilizada, o problema é que não é. O problema é que não é entre gente civilizada. Não é. Cara, bater, ameaçar a família, ameaçar o cara. Acho lamentável e, para essas horas, polícia.
polícia e diretoria que é conivente com isso tinha que ser responsabilizado junto. Perfeito. Tá? Né? É o dolo eventual, né? Tinha que entrar no boletim de ocorrência. Isso. Como? Fulano Qual ameaçou autor? seu Bruno Formiga ameaçou, seu Pedro Certezas facilitou, seu André Henning tem que estar todo mundo. Qual autor? E tem membros da raça rubro-negra, antes de você trazer seu comentário, Formiga, membros da raça rubro-negra, me parece, eu não tenho certeza se é de fato essa organizada, entraram no CT ao longo desse protesto, durante esse protesto, e conversaram rapidamente com o Gabigol. Mas o ponto é o seguinte, né? O que está acontecendo do lado de fora é bastante chocante e é bastante lamentável, como disse o André, Formiga. E aí você ainda vê torcedores conseguindo entrar no CT, mesmo com muitas seguranças por ali, e aí a gente tem que puxar um pouco na memória que até pouco tempo atrás, até ontem, no desembarque do Flamengo, nós ouvimos uma reunião marcada e o Everton Ribeiro tendo de falar que não era natural, mas é o futebol brasileiro. E depois o Marcos Braz dizendo, você acha que a gente ia marcar uma reunião sem os jogadores saberem? Uma coisa é os jogadores saberem, outra coisa é os jogadores concordarem. Existe uma diferença. Você pode ser comunicado de vai haver tal coisa e você não concordar. E depois a diretoria voltou atrás. Aí o que fica a impressão eu tô te avisando aqui, ó. Eu te avisei que eu ia chegar aqui, na sua você foi notificado. casa. Você foi notificado, porra. Então, assim, eu acho que não justifica o fato dos jogadores saberem, não me diz nada. Para mim é uma fala vazia, que diz e não comunica muita coisa. Porque realmente, ele pode estar falando a verdade, os jogadores podiam saber. Isto posto, a entrevista do Everton Ribeiro deixa muito claro que entre saber e concordar tem um abismo gigantesco. E aí sabe qual é a impressão que fica? Depois da repercussão ruim, a diretoria foi lá, cancelou, aí o que acontece é, bem, se os jogadores não vão até a reunião vai até os jogadores, né? E aí os caras vão bater lá, então falar, não vão receber a gente na diplomacia, então vai na força. A diretoria sim tem parte da culpa, e quando o André fala de 2019, essa diretoria entrou no Flamengo se dizendo uma diretoria que transformaria a boa gestão em títulos. Porque a gente entende de futebol, porque o Eduardo Bandeira de Mello não entendia de futebol, porque os caras só entendiam de banco, de finanças, e tudo aquilo permitiu um Flamengo competitivo, capaz de contratar uma porrada de gente e começar a competir, porque antes dessa diretoria, o Flamengo bateu vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Sul-Americana, o Flamengo estava competindo, já era uma outra situação de um Flamengo que, beleza, e tinha as dores de cair na primeira fase da Libertadores, tinha os vexames, mas já era um Flamengo que, tô competindo, uma hora vai. E aí essa diretoria chegou, fez um plano errado, que era baseado no Abel Braga, não era no Jorge Jesus, e o Jorge Jesus caiu no colo, porque ele veio para o Brasil para namorar ali com o Vasco, para dar uma paquerada com o Atlético Mineiro, e acabou caindo no colo do Flamengo. Não foi planejado. A tal diretoria entendedora de futebol recebeu um presente do nada. E o Jorge Jesus, ele sim, transformou o dinheiro e a estrutura em títulos, porque ele pegou a chave do departamento de futebol e tomou conta sozinho. Monique Danello cansou de falar sobre essa centralização do Jorge Jesus lá, e funcionou. Então o resumo da ópera é que o Jorge Jesus fez parecer a diretoria do Flamengo competente, coisa que ela não é. É uma diretoria muito mais do mesmo, conivente, populista. Depois do Jorge Jesus, isso ficou escancarado, tomando decisões ali atabalhoadas, indo atrás do Domenech com a sexta opção, aí depois foi pro Rogério, depois foi pro Renato, que era a bola da vez, técnicos que até conversam entre si em algumas coisas, em outras não tem nada a ver. O Domenech deu uma entrevista esses dias, não lembro, esses dias não, já tem um tempo, falando do Flamengo, eu não lembro para onde era a entrevista, eu só vi o trecho, sem logo, sem nada, então não sei para onde era, se era live de um canal qualquer, não sei. E falando que o Flamengo, as pessoas sabem qual é o problema do Flamengo, que vai continuar sendo um moedor de técnico se as coisas internas não mudarem. E isso ele já estava falando do Rogério, e se eu não me engano estava na gestão Renato. Então, o Jorge Jesus, ele é uma exceção dentro de uma regra que é esse perfil da diretoria do Flamengo, que beleza, ganhou os títulos, vai estar na história, mas vai estar fazendo cortesia com o chapéu alheio, porque boa parte do que o Flamengo ganhou se deve muito mais ao Jorge Jesus do que a essa galera, que desfaz totalmente o ambiente que eles pegaram, como se aquela diretoria anterior não tivesse nenhum mérito na organização administrativa do Flamengo, e eles vão lá para aquele perfil
do dirigente boleirão, do dirigente que vira estrela, porque teve um momento que os dirigentes do Flamengo tinham virado quase parte do elenco.